Bom, pessoal, boa tarde. Queria inicialmente agradecer a oportunidade ao presidente da Amunis, Gilson Daniel. É muito importante para mim e para a minha equipe falar um pouquinho de defesa civil aos futuros prefeitos e vice-prefeitos que iniciarão suas administrações em janeiro. Queria cumprimentar a Raquel e a Fabrini, são colegas da equipe de governo, e, em nome delas, cumprimentar toda a equipe do governo do Estado. Queria cumprimentar o prefeito Luciano e o vice-prefeito Estevão. Foram eleitos no município de Afonso Cláudio. Desejo a todos vocês uma ótima administração. Eu ia pedir para iniciar minha apresentação aí atrás. Bom, enquanto isso, eu vou agradecer o Kael. Eu tinha 10 minutos para falar, agora só tenho 3. Falou muito tempo. Problema de TI. Bom, antes da apresentação chegar ali, iniciar falando sobre defesa civil. O que é defesa civil? Tem uma lei federal, a 12.608, que institui a política nacional, e ali ela inclui a doutrina brasileira de defesa civil. Tem um texto comprido, mas basicamente falar sobre as ações mais importantes que a gente desempenha. A primeira delas é a prevenção e a preparação. Isso é muito importante porque, via de regra, no imaginário da população, a defesa civil trabalha quando acontece um desastre, quando acontece uma chuva ou seca, mas não. A parte mais difícil que a gente trabalha é antes do desastre. Então, a preparação e a prevenção é muito importante, principalmente nos municípios, porque cabe ao município a preparação da comunidade. Isso não é tema da Defesa Civil Estadual, mas é do município. Então, é uma ação muito importante e precisa ser trabalhada quase que diariamente. E está difícil de vir a apresentação. Bom, então, a gente, no momento de normalidade, a gente está trabalhando na prevenção e na preparação, montando nossos planos de contingência, montando a nossa estrutura, fazendo nosso planejamento orçamentário de defesa civil. E aí eu pergunto, quantos municípios têm alguma rubrica no orçamento municipal? Muito poucos. Ah, chegou. Bom, sou o Coronel André, coordenador estadual, o meu contato está ali mais ou menos, mas no final chega, meu telefone e meu e-mail. Não está passando. Alguém me socorre aí, pelo amor de Deus. Bom, o roteiro da nossa apresentação, o objetivo da Defesa Civil, alguns marcos legais, o portfólio da Defesa Civil Estadual, o que a gente está fazendo, o que a gente pode apoiar os municípios, preocupações iminentes, nós temos duas mais importantes. Uma é a preparação do município nessa troca de comando, em não perder a continuidade da fiscalização, das ações mitigadoras da pandemia e se preparar para um período que a gente está entrando, na verdade, hoje, né, que inicia o verão e vai até o final de março, onde, historicamente, a gente tem um volume de chuvas muito acima do normal. Depois, alguns projetos e ações que a gente está desenvolvendo na Defesa Civil Estadual e, por fim, uma lista de contatos. O pessoal pode me ajudar aqui? Bom, para explicar um pouquinho o que é a defesa civil, onde a gente vai chegar, né? A gente montou uma equação muito simples, onde o risco ou o desastre está aqui, e ele está relacionado à vulnerabilidade e ameaça. Vulnerabilidade
relacionada à comunidade e ao território. E a ameaça são as chuvas, é a seca, é a pandemia. Então, quando a gente consegue diminuir a vulnerabilidade ou a ameaça, o risco ou o desastre, eles somem. Então, tá joia. Eu queria aqui usar o exemplo de Vitória e Vila Velha, para deixar mais clara essa equação. Vitória e Vila Velha, 2 municípios vizinhos, uma população muito parecida, talvez não no adensamento populacional, mas em número sim, condições socioeconômicas parecidas também, mas quando chove, os problemas de Vila Velha são muito maiores do que Vitória. Por que isso? Porque Vitória tem menos vulnerabilidade, ela se preparou melhor, ela se preveniu melhor em relação a Vila Velha. Então, Vitória trabalhou em costas de morro, macrodrenagem, sistema de bombeamento. Isso fez com que a vulnerabilidade dos munícipes e do município se tornasse melhor, e aí menos danos e prejuízos, né? Então, pessoal, nós do Estado e vocês, desculpa, do município, tem que trabalhar a vulnerabilidade. A gente tem que diminuir essa vulnerabilidade. E isso a gente faz com muito trabalho de prevenção e preparação. Tá certo? A ameaça a gente tem como lidar? Muito pouco. Como que a gente vai interferir nas chuvas? Como que a gente vai interferir na escassez de água? É mais complicado. Então, o foco nosso... Obrigado. O foco nosso é diminuir vulnerabilidade. E aqui, algumas fotos que eu peguei de forma aleatória no nosso banco de dados e mostra o resultado ou consequências de um desastre. Não dá para apontar aqui, né? Mas eu venho, próxima foto. Aqui é uma ponte, muito lixo. Lixo dá para a gente trabalhar na preparação e prevenção? Dá, né? Fazendo campanhas de conscientização na população, fazendo um serviço eficiente de coleta, enfim. E um outro ponto que às vezes passa desapercebido, na melhoria de estruturas internas do município, às vezes a gente afunila para o serviço ficar mais barato, né? Então o tabuleiro da ponte mais curta fica mais barato. Então a gente vai e pega a cabeceira e estrangula o rio. Só que quando chove, isso vai ter uma implicação muito ruim, né? Inclusive a gente está com um projeto do município de Castelo, onde eles pleiteiam recursos para aumentar o comprimento da ponte e elevar a sua altura. Isso para não represar águas da chuva e, por conseguinte, não ocasionar tanta inundação. Naquela figura mais à direita, nós vemos ali um desabamento de uma edificação, só que essa edificação está dentro do rio. Dentro do rio. E todos aqui sabemos que o responsável pelo uso e a fiscalização do solo, né, cabe ao Executivo Municipal. E aí é uma demanda reprimida muito grande para acertar isso aí. Não surgiu 4 anos atrás, 8 anos atrás, 10 anos... Surgiu há muito tempo, ou está se formando há muito tempo. Mas a gente precisa atacar isso aí. E aqui, abaixo, uma ilustração de um carro que foi levado pelas águas e ficou em pé, para a gente ter uma noção do poder destrutivo das águas, né? Eu não queria falar, mas acho que cabe. Nas chuvas de janeiro, nós tivemos um município onde algumas residências que estavam dentro do rio, ou muito próximo do rio, desabaram, e uns 2, 3 meses depois do desastre, eu visitei o município de novo, e eu me deparei com construções já prontas, dessas casas, no mesmo lugar. Então, se a gente não pensar numa reconstrução do local que foi atingido por desastre, sem pensar prevenção e preparação, a gente está jogando dinheiro fora. E depois que acontece, cai nas costas dos municípios e do Estado recuperar isso tudo. Então, a gente está jogando dinheiro fora todo ano. Tá certo? Então, a preocupação da gente ter um pouco mais de cuidado quando a gente for aplicar recursos que são escassos, até porque o poder de assistir, o poder de ajudar que o Estado e o município têm é muito curto, é muito pequeno.
e está diminuindo. Só que a necessidade de assistência por parte da população cresce exponencialmente. Isso é complicado. Além desse problema que é natural já, nós temos os efeitos do impacto da pandemia. O Estado teve que rever todo o orçamento dele, e vocês com certeza também, para dar conta do enfrentamento a essa pandemia. Só que o cobertor é curto. Se você puxa para cobrir a pandemia, vai faltar em algum lugar. Ou é na educação, ou é na saúde, em outros assuntos ou temas da saúde, é na habitação, é na defesa civil, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muito planejamento para usar recursos. Antes de passar, eu já estou com o tempo quase pela metade, e não passei do primeiro slide. É interessante falar antes que eu me perca aqui. O Estado do Espírito Santo tinha, no início do ano, 26 milhões para aplicação nos municípios, através do Fundo Estadual de Defesa Civil. Por orientação do nosso governador Casagrande, todos esses recursos, esses 26 milhões, iriam para obras estruturantes nos municípios, para evitar deslizamento, para melhorar áreas alagáveis. Só que, infelizmente, por conta da pandemia, esse orçamento do Estado teve que ser modificado para atender, e aí super correto, né, para atender a pandemia, que era mais urgente. Mas a gente não pode perder isso de vista. A gente tem que atacar essa demanda reprimida, tá certo? Eu não sei para onde eu aponto. Bom, pessoal, aquela minha fala inicial, né? À direita estão os objetivos da Defesa Civil, que foram retirados da Política Nacional, que é uma lei federal, a 12.608. Mas, para tratar de forma mais visual, é isso aqui. O objetivo da Defesa Civil é prevenir e preparar antes do desastre, é salvar após acontecer um evento adverso, é assistir e é restabelecer e reconstruir. Quem faz isso? É a Defesa Civil? A gente, às vezes, tem um entendimento errado. Cada fase desse sistema, ou dessas ações, cabe a alguém. Então, prevenir e preparar. Cabe à Secretaria de Agricultura para olhar pluviômetros e fazer o monitoramento. Cabe à Secretaria de Educação. Cabe à Defesa Civil Municipal para fazer o plano de contingência e conseguir que todos os atores envolvidos nesse plano de contingência saibam o que fazer. Salvar, basicamente, é uma ação do Corpo de Bombeiros. Assistir, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, enfim, uma série de secretarias do município. Restabelecer Secretaria de Obras, né? Basicamente isso. A Defesa Civil surge como uma amálgama disso aí. A Defesa Civil Municipal tem que articular todos esses atores que eu falei aqui, para que as ações aconteçam de forma mais eficiente possível. Então, pessoal, a Defesa Civil não faz isso tudo. Ela articula e coordena todos os atores que irão fazer cada ação dessas fases, tá certo? Isso a gente já falou também. Bom, os nossos marcos legais. Nós temos a Lei Federal 12.608, e nessa lei, ela estipula o dever que cabe à União, que cabe aos estados e aos municípios. Vocês verão, eu nem botei aqui da União, mas vocês verão que as responsabilidades do Estado são poucas, a do município são muitas. Temos... passou, sem apertar. Temos a Lei Complementar Estadual 694, ela traz no seu bojo duas ações importantes. A primeira, ela reorganizou o sistema estadual e ela criou o Fundo Estadual de Defesa Civil. E nessa criação do fundo, ela criou também uma fonte de captação muito importante, que
que são os 3% dos royalties do Estado. Então, isso vai para o fundo. E como já foi acordado e orientado pelo governador, esse recurso tem que ser aplicado nos municípios, e especificamente nessas áreas mapeadas de risco, para que a gente diminua o número de capixabas que residam em locais inapropriados. Para quem não sabe, nós somos o segundo estado com maior número de áreas de risco mapeadas no Brasil. A gente perde só para o Rio de Janeiro, e está à frente de Santa Catarina, que é um estado muito problemático. Bom, compete ao Estado, eu não vou ler tudo, são 8 incisos, e quase todos muito amplos e muito genéricos, né? E aí a gente passa para os deveres dos municípios. Só nessa página, são 9, tem mais um pouquinho. Então, executar o plano, coordenar as ações do sistema, incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. E aí, pessoal, defesa civil não é só o órgão municipal, a coordenadoria, não. A Secretaria de Obras tem alguma coisa a ver com defesa civil. A Secretaria de Educação, idem. Saúde, idem. Planejamento, também. Procurem, quando assumirem as administrações municipais, e vejam o que tem dentro do orçamento em ações de defesa civil. Não é raro os municípios não terem capacidade de comprar uma cesta básica, um colchão, um cobertor. Precisam da ajuda do Estado para isso. Tá joia? Promover a fiscalização das áreas de risco e vedar novas ocupações. Declarar situação de emergência no seu município. Vistoriar edificações e áreas de risco e promover a intervenção ou a evacuação, enfim. Organizar e administrar abrigos provisórios. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrências que nela possam ouvir. E aí, mais um monte. Então, chegamos a 16 ali. E aí, uma disparidade. No bolo de arrecadação que tem no país, grande parte se concentra na União, uma menor no Estado e uma pequena no município. Só que o município recebeu esse monte de atribuição, com a menor fatia do bolo. É um desafio muito grande. Eu acho que estão passando ali para mim. E aqui, pessoal, um pouquinho do que a Defesa Civil realiza. Apoio aos municípios durante os desastres. Não é difícil a gente encontrar nos municípios, quando dos desastres, uma dificuldade muito grande em gerenciar essa ocorrência. Sai o secretário de Obras tentando resolver um problema, sai a Secretaria de Educação tentando resolver outro, o prefeito querendo assumir todas as ações, e não existe uma forma sistêmica de conseguir dar conta daquele problema todo. Por quê? Porque é muito dinâmico, é muito complexo, né? E precisa de uma atuação realmente coordenada. O Nésio falou aqui um pouquinho sobre o comando, né? Sobre pandemia, coisa e tal, tem que ter comando. No desastre, de forma geral, é isso. E lembrando, pandemia também é desastre. Pandemia também é um assunto de defesa civil. Tá joia? Vistoria de análise de risco estrutural e geológico. Nós temos na nossa estrutura engenheiros e geóloga. Inclusive o Maurício, o Major Maurício, né, Maurício, se você quiser levantar, ele é o responsável pelo departamento de prevenção. Ele que coordena essas questões de vistorias. Vocês vão conversar muito com ele, tá bom? Ajuda humanitária. Nós mudamos um pouquinho os protocolos. Até metade do ano, o protocolo era o seguinte: o município preenchia um formulário, nos mandava, a gente analisava o pedido para ver se estava coerente com o desastre, e aí a gente encaminhava para a CETADES atender. A gente percebeu que esse processo estava muito longo, e a gente encurtou. A Defesa Civil ficou com a ajuda humanitária,
E a CETADES ficou com as questões mais de pessoas que estejam em risco econômico, né? Então, pessoas que não têm capacidade de adquirir uma cesta básica, um colchão, coisa e tal, aí é coisa da CETADES. Afetados com desastre é com a Defesa Civil. Isso encurtou muito, muito mesmo. Para vocês terem ideia, eu não sei se tem alguém aqui de Castelo e Muniz Freire. Podem testemunhar para a gente, né? O desastre aconteceu de manhã, né? De um dia para o outro, e na tarde o material já estava lá. A gente conseguiu encurtar muito isso aí. Isso é muito importante para quem está lá na ponta sofrendo. Imagina você ter sua casa toda destruída, cheia de água, de barro, e não ter um local digno para dormir. É muito importante, um colchão limpo, um cobertor, um lençol. Isso traz dignidade, né? Apesar dos pesares. E a gente fez uma outra coisa. Isso não foi nem tanto planejado, mas por imposição da realidade. A Conab, onde a gente guardava o nosso estoque estratégico, ele teve que vender o prédio em Jardim da Penha, e aí a gente descentralizou esse estoque estratégico. Então, vai ter um estoque em Cachoeiro e outro em Colatina, além dos que estão depositados nos quartéis da gente aqui na Grande Vitória. Isso vai facilitar ainda mais. Então, agora a gente tem o estoque estratégico, que é na hora, a gente tem atas de registro de preço, que aí a gente consegue, né, no momento de maior demanda, atender o maior número de municípios e de cidadãos capixabas. Transferência de recursos, como eu falei, nós temos o fundo. Esse fundo hoje está descapitalizado por conta da pandemia, mas a gente acredita que, tão logo a situação melhore, a gente vai estar com recursos também no fundo para apoiar os municípios de forma direta. A legislação, ela tem uma indicação, e a gente tem que atendê-la, é que os projetos que os municípios tenham para captar de prevenção e preparação tem que ser feito até o 15º dia útil. Então, eu tenho que receber, mesmo que incompleto, depois a gente acerta, mas eu tenho que receber os projetos até o 15º dia útil de janeiro. Tá certo? O Maurício, ele está à disposição para montar de acordo com o que é necessário, caso os municípios tenham alguma dificuldade. Tá certo? Interlocução com a Defesa Civil Nacional para obtenção de recursos. Existe um protocolo que a gente tem que seguir, porque é um protocolo que eles determinaram. Nós temos uma expertise grande na montagem desses projetos. Nas chuvas de janeiro, a gente foi município por município, ajudando, né, a administração local em formatar esse plano e solicitar recurso lá em Brasília. Nós temos uma entrada bacana em Brasília, até pelo tempo que eu passei lá. A gente conhece, né, os técnicos, a gente conhece o secretário nacional, então essa interlocução fica muito fácil para a gente. A gente está aí para apoiar também. E recentemente a gente recebeu mais um encargo, que foi a coordenação do Sistema Estadual de Monitoramento. A gente vai integrar as redes de monitoramento da ANA, da AGER, do INCAPé. Alguns municípios têm alguns pluviômetros. A gente vai integralizar todas essas informações num sistema que vai facilitar a tomada de decisão. E aí um adendo: não adianta nada um monitoramento eficiente se essa informação, quando chegar no município, ele não souber trabalhá-la. Então, chegando, por exemplo, Castelo, eles têm um sistema bacana. O coordenador atual, o Lúcio, ele recebendo esses informes de chuva, de pepino grande ali, ele sai nas regiões que estão indicadas de chuva forte ou inundação, informando desse futuro problema. Isso funcionou bem lá em Castelo. E aí, pode passar. Vou passar aqui um pouquinho do que a gente faz, reforçando como que a gente pode apoiar os municípios, através de recursos financeiros para ações de prevenção, resposta e recuperação. Lembrando que resposta e recuperação é depois do desastre.
Pessoal treinado para estabelecer os sistemas de comando e operação nos municípios. A gente desloca uma equipe para apoiar os gestores municipais. Apoio para a gestão e produção de documento do município. Para decretar, não basta, logicamente, que o prefeito tem autonomia para qualquer coisa, né, dentro do município. Mas existe um protocolo que está posto lá na Lei Federal 12.608 e nas normativas federais. Assessoria para a estruturação dos órgãos, e vocês podem se deparar com essa problemática. Então, a gente está aqui para auxiliar na montagem dos planos de contingência, no decreto e na lei de criação das estruturas municipais, na criação do fundo, isso é muito importante. Eu só posso repassar fundo a fundo, logicamente, se existir um fundo municipal de defesa civil. Então, os objetivos dos dois fundos têm que ser iguais, tá bom? Vão passando rápido. Aqui um pouquinho do que a gente tem, quantitativo do nosso estoque de pronto emprego. À direita, o que nós já temos de ata de registro de preço, que demora uns 2, 3 dias para chegar ao município. Cesta básica, colchão, telha, kit, limpeza e higiene, repasse fundo a fundo. O chefe está esperando, então vou acabar agora. Bom, pessoal, infelizmente, meu tempo se encerrou. Eu me coloco à disposição das defesas civis municipais, alertando que no início de janeiro a gente vai fazer uma reunião por videoconferência com os coordenadores municipais para repassar detalhes com um pouco mais de precisão e com um pouco menos de pressa. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição sempre. Um abraço. Nós que agradecemos ao Coronel André Silva,